Terra é conhecido também como planeta Água. Isso porque 70% da superfície da Terra é coberta por água. De toda essa água, 97% dela é água salgada dos oceanos. 2% é gelo das calotas polares e apenas 1% é água potável. Com 7 bilhões de pessoas no mundo, os recursos hídricos vão se tornando cada vez mais escassos. Beber água salgada definitivamente não é uma opção. Você sabe por quê? Bom, mas será que é possível transformar água salgada em água doce? Fica aqui comigo para a gente entender isso. Para compreender como transformar água salgada em água doce, precisamos falar da osmoscopia. A osmoscopia é uma propriedade coligativa e ela está relacionada aos processos de osmose nas soluções. Vamos entender o que é o processo de osmose. A natureza ela tende sempre ao equilíbrio. Então, se a gente colocar duas soluções de concentração diferente em contato, separadas por uma membrana semipermeável, ou seja, uma membrana que permite a passagem apenas do solvente e não do soluto, buscando esse equilíbrio, o que acontece é que ocorre uma passagem de solvente do lado menos concentrado ou do solvente puro para o lado mais concentrado. Esse processo é o processo da osmose, que é a passagem espontânea de solvente de uma solução mais diluída ou do solvente puro para uma solução mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Será que é possível impedir a osmose de acontecer? É possível, sim, desde que se faça uma pressão do lado da solução mais concentrada. Essa pressão tem que ser suficiente para impedir o solvente de atravessar a membrana. Essa pressão ela é chamada de pressão osmótica e ela é então a menor pressão necessária para impedir que a osmose aconteça. Ela é proporcional à concentração de soluto, ou seja, quanto mais soluto houver na solução mais concentrada, maior será a pressão osmótica dessa solução. A pressão osmótica nos ajuda a entender por que é que não podemos beber água dos mares e oceanos. As células do nosso sangue têm uma pressão osmótica de aproximadamente 7,7 atm, enquanto mares e oceanos, devido à grande quantidade de sais, têm pressão osmótica de 27 atm. O que acontece é que as células elas devem estar sempre no meio isotônico, ou seja, elas devem estar sempre no meio de mesma pressão osmótica. Por quê? Porque se elas estiverem em um meio hipotônico, haverá entrada de solvente nessa célula por osmose. E se ela estiver num meio hipertônico, ela irá perder solvente para o meio. Então ocorre uma desidratação. Assim, se você beber água de mares e oceanos, vai correr o risco de ter diarreia, desidratação e o que pode levar até a morte. Por isso é importante, por exemplo, que o soro fisiológico seja isotônico com relação ao sangue. Então, se você vai no hospital, e precisa tomar soro na veia, esse soro deverá ter uma concentração de 0,9% massa-volume, porque essa é a concentração que garante que ele seja isotônico com relação às células do sangue e você não coloque a sua saúde em risco. Mas o que será que acontece se aplicarmos uma pressão
superior à pressão osmótica. O que acontece é que haverá uma passagem do solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Esse processo é conhecido como osmose reversa, porque o fluxo do solvente é invertido. Ele passa agora do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Definimos então osmose reversa como passagem do solvente através de uma membrana semipermeável no sentido contrário ao da osmose, que ocorre quando uma pressão maior que a pressão osmótica é aplicada sobre a solução de maior concentração. A osmose reversa é o que permite que se obtenha a água doce a partir da água salgada. Então, é possível realizar a osmose reversa da água do mar, aplicando uma pressão maior do que a pressão osmótica. Isso vem sendo feito em vários lugares do mundo, inclusive no Nordeste brasileiro. Esse processo da osmose reversa permite, então, a dessalinização da água do mar. No entanto, é um processo que é extremamente caro e ele é usado, em geral, somente como último recurso. Não se esqueça de economizar água e cobrar das autoridades medidas políticas, econômicas e sociais que visem o melhor gerenciamento da água disponível. Até a próxima!